vendo isso aqui? Isso aqui são cadernos de estudo. Aqui é para discursiva. Aqui é uma matéria administração de recursos materiais. Tem outras disciplinas aqui, mas eu vou deixar especificamente para essa. Essa aqui é administração financeira e orçamentária. Esse aqui é administração geral. É pequenininho para terminar logo mesmo, né? Depois eu faço outro caderno. Eu pego algumas folhas e construo esses cadernos. E aqui é mais pessoal. Alguma técnica que eu aprendo, seja lendo um PDF específico ou outro livro que não tem a ver com essas disciplinas, mas com o desenvolvimento pessoal, ou até um livro da área da literatura. Se tiver algo que eu possa aprender, eu coloco aqui nesse outro caderno, tá? Aqui são alguns, esses são desse ano. Lá dentro tem mais uns 5 ou 6 cadernos desses que eu fiz, tá? Porque eu mostrei aqui logo de início esse monte de caderno para mostrar que eu estudo, que eu sou inteligente, que eu sou foda. Não, tá? Qualquer estudante que quer chegar em algum lugar, ele vai ter no mínimo essa quantidade de cadernos, uma quantidade até maior. Terá livros, tá? Vários livros de estudo. Mas é o seguinte, uma coisa que eu quero compartilhar aqui, que eu ando aplicando na minha vida, é que as provas, tá? Eu vou pegar aqui prova nesse sentido específico de concurso público. Eu vou pegar provas no sentido da vida, tá? As provas, ele vai cobrar aquilo que você já sabe, ou aquilo que você já leu, ou aquilo que você já teve um contato, tá? Não existe segredo. Quero passar em um grande concurso, quero passar em uma grande universidade. Não existe segredo, tá? É como se é difícil você conseguir uma aprovação nesses locais. É como se existisse uma técnica, um conhecimento que apenas uma minoria da minoria tivesse acesso a esse conhecimento, mas não é assim que funciona. Isso não existe, tá? Eu lembrei daquele desenho Kung Fu Panda, eu acho que é o primeiro, que tem um pergaminho que todo mundo faz um treinamento muito difícil, muito específico, tal, e só um que vai conseguir concluir todos aqueles treinamentos, que ele vai ter permissão de ler aquele pergaminho. E eu acho que esse desenho, o primeiro dele, tá? E ele consegue, o panda consegue, né? E quando ele pega esse pergaminho, ele tem uma maior surpresa, que é o que? O pergaminho está em branco, não tem nada. E fica a lição, porque não existe. Ele pensava que lendo aquele pergaminho, tendo acesso, lá ia estar escrito alguma técnica mirabolante, algum segredo de algum sucesso, que através daquele pergaminho da leitura ele seria extraordinário, mas na verdade não, né? Na verdade não existe segredo para se tornar excepcional, excelente, extraordinário, algo desse tipo. Na verdade, o segredo é o contrário. O segredo é que está tudo disponível. As informações, esses conhecimentos, eu não tenho nenhuma inscrição em uma plataforma, nem cursinho, nem nada específico. Todos os meus estudos, lendo internet, buscando PDF, um artigo, algo específico que está disponível na internet de forma gratuita. São materiais bons. As aulas, a maioria estão disponíveis no YouTube, aulas gratuitas. Então, sem pagar, além da internet que você já paga, você consegue construir um conhecimento, uma base muito boa, tá? O segredo da aprovação já está disponível, tá aí de graça. Então é isso, tá? As provas irão cobrar aquilo que você já sabe. A vida vai exigir aquilo que você já sabe. Ah, mas por que eu faço a prova e não tenho o resultado que eu quero? Se eu já sei, tá? E a questão não é só saber. Porque saber é uma coisa, saber aplicar é outra, saber quais são as combinações e quais os contextos que aquele conhecimento que eu tenho, ele pode ser aplicado e conseguir decifrar, interpretar, fazer uma questão, responder. E toda a pressão de um tempo limitado, de 120 questões, 100 questões, são outros fatores que vão influenciar. Mas a maioria vai cobrar aquilo que você já sabe. Não existe conhecimento misterioso, oculto, místico. Não, isso é coisa de... é papo de religião, é papo de alguma coisa que não tem a ver com a realidade, tá? Porque hoje eu fiz, inclusive eu tô nessa pegada, porque hoje eu fiz uma prova
120 questões, e das 120 questões, 110 questões, 110 questões, são muitas questões, e essas 110 questões, a maioria eu já tinha lido sobre. Eu já tinha assistido um vídeo sobre um professor falando sobre algum assunto, alguma lei específica, administração geral, administração pública, administração financeira, parceria pública-privada e 1 milhão de outros assuntos. Todos eu tive contato. Todos eu tive a oportunidade de aprender, de aprofundar e de memorizar, de decorar algumas coisas, tá? O meu desempenho vai depender de como estava o meu estado emocional, minha memória, como eu vou reagir à pressão daquele momento, né? E não é só estudar, ler sobre o assunto que ele vai ficar na sua cabeça para sempre. Você tem que sempre retornar para aquele assunto, né? Fazer questões, fazer revisões, repetir. Ah, teve assunto que eu tive contato 6 meses atrás, 3 meses atrás. Provavelmente, hoje, se eu fizesse uma questão sobre ele, como aconteceu de um assunto específico que eu já li, eu já escrevi num desses não, o caderno que está lá dentro, mas eu não lembrava de um detalhe, tá? E outra que eu já tinha assistido, já tinha escrito e lido sobre o assunto, só que eu fiquei muito em dúvida, tá? Poxa, a situação A ou a situação B? Eu já tinha estudado sobre aquilo, tá? Mas eu estava em dúvida sobre a questão. Então, assim, a maioria das coisas que vai ser provado não, que vai ser exigido da gente, a gente já fez, a gente já entrou em contato, tá? Então a gente tem que saber trabalhar, a gente tem que saber gerenciar aquele conhecimento, aquele tempo, gerenciar a pressão, gerenciar todo aquele contexto desfavorável, tá? Porque você não irá fazer uma prova logo após uma maratona de questões. Se você está 100%, se você está um percentual de acerto lá em cima, provavelmente naquele período você não vai fazer uma prova. A maioria das vezes que nós somos provados, que é exigido que a gente realize alguma coisa, é um dia comum, é no dia a dia, que a gente não está 100%, que a nossa memória talvez não vai estar boa. Então, o que foi que ficou? Eu estudei, eu passei anos estudando, treinando, mas o que faz parte da minha vida, o que entrou na minha mente e que mesmo que passe um determinado tempo sem contato com aquilo, mesmo assim eu vou lembrar, tá? Claro, existe N fatores que vai influenciar tanto por resultado positivo como por resultado negativo, mas a grande questão que eu quero deixar aqui registrada é o seguinte: a vida vai cobrar aquilo que você já sabe. A vida vai cobrar aquilo que você tem condições de desenvolver. É como se eu dissesse assim: a vida vai cobrar o básico bem feito, o óbvio, tá? Aquele óbvio que todo mundo sabe, aquele óbvio que você já sabe, aquela ação que você tem condições de realizar. É isso que vai ser exigido de você. Só que a gente não faz, a gente não realiza, a gente não treina e a gente parece que joga ao acaso, joga para o futuro, ao acaso, à sorte, e não, nunca vou ser provado nisso, nunca vou ser exigido nisso, mas vai, tá? Eu dei o exemplo na prova de concurso público, mas pode ser em qualquer situação da vida real, tá? Então não existe segredo, não existe aquele pergaminho que só um privilegiado de pessoas, pegando o exemplo do desenho, vai conseguir acessar aquele conhecimento, aquelas leis, aquelas técnicas, e só esse número, essa minoria da minoria que vai conseguir sucesso. Mas pelo contrário, se existe um segredo, se existe uma fórmula extraordinária, é essa. Está tudo disponível, está tudo aí de graça e a gente tem acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. A questão é acessar, a questão é buscar e a questão é a gente conseguir, a gente ter e implementar isso na nossa rotina.